Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Hoje, você já sabe, é dia da gente seguir adiante e dar mais um passo na nossa exploração do Cult, Divindade Perdida. Cenário de horror contemporâneo que a gente está aqui explorando, né, capítulo a capítulo, tentando identificar o que for mais importante, mais interessante, mais relevante para dar uma ideia geral do cenário para quem ainda não conhece, beleza? Se você está chegando agora, mas quer saber tudo que a gente já falou sobre o Cult, não tem problema, não entre em pânico. Tem a nossa playlist aqui exclusiva que concentra todos os nossos vídeos sobre esse assunto. Então você pode assistir com calma e depois, se quiser seguir na viagem junto com a gente, se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Então olha só, pessoal, hoje o nosso tema vai ser o capítulo 18, Metrópolis. Metrópolis, para quem está acompanhando aí a série, né, deve lembrar, é o lar ancestral da humanidade, é onde habitávamos quando éramos divinos. Só que, claro, desde que a gente perdeu essa divindade e foi aprisionado, né, no Elysium, que é onde a gente vive hoje, o mundo que a gente conhece, né, Metrópolis ficou meio que abandonada. Não totalmente, mas é uma cidade que é uma sombra do que ela foi um dia. E aqui, nesse capítulo, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a situação atual de Metrópolis. Eu vou começar lendo o trechinho inicial aqui do capítulo, porque ele dá uma visão geral de como é que está a cidade hoje, e a partir daí a gente vai tecendo os comentários de acordo com as informações do livro, beleza? Então, se liga aí na informação. Metrópolis é o lar primordial da humanidade. A cidade morta, vazia e silenciosa repousa no topo de suas 7.777 colinas, definhando em sua fatídica decadência, a sombria paisagem urbana ameaça e assusta tanto quanto é bela e miraculosa. De horizonte a horizonte, as sombras propagam-se por um labirinto interminável de maravilhas arquitetônicas, ruas sinuosas e construções grotescas. Edifícios monumentais erguem-se acima da linha do horizonte, silenciosos e ferozes sobre o escuro firmamento do céu. Os ventos gemem pelas ruas, fazendo detritos e lixo rodopiarem ao longo das calçadas rachadas. De vez em quando, o silêncio é interrompido pelo doloroso guincho das vigas metálicas, seguido de um rugido estrondoso, ao colapso de um dos imponentes edifícios. Sua poeira de pedra espalha-se sobre tudo como uma mortalha. Nas muitas praças dos mercados, os monumentos e as estátuas trincadas olham para a noite com olhos de pedra ou cobre patinado. Metrópolis é o modelo que, inconscientemente, tentamos recriar nas cidades da Terra. É construída de ferro, pedra, aço e materiais extraterrenos, roubados de mundos conquistados. A cidade não possui fronteiras físicas. Metrópolis estende-se infinitamente pela noite. Começando aqui o capítulo, a gente vai ter algumas informações, né, gerais sobre a cidade eterna, o funcionamento bizarro dela e esse tipo de coisa. Então, assim, resumindo, o que o livro traz pra gente aqui? Primeiro, em Metrópolis não tem sol. A cidade toda é eternamente, constantemente banhada por uma luz azul acinzentada. Então é aquela coisa meio sombria, meio escura, aquela coisa meio esquisita, né? A cidade, como eu acho que pela própria descrição que eu li aqui, você já consegue imaginar um pouquinho, ela é repleta de becos, ruas, labirintos, com prédios cuja arquitetura remonta a todo tipo de época da nossa história, todo tipo de cidade e algumas construções completamente alienígenas pra gente também, né? Porque como o próprio livro fala, foi montada também a partir de mundos conquistados, coisas realmente bizarras ou alienígenas para o nosso conhecimento. Então, toda essa miríade de coisas, toda essa colcha de retalhos vai formando aí, né, o visual, a ambientação de Metrópolis. Outra coisa que o livro deixa claro aqui é que o tempo e o espaço funcionam de uma maneira diferente lá. Ou seja, vou dar exemplos bizarros aqui. Por exemplo, você pode estar andando e começar a subir por uma parede. O que você está vendo como um túnel, na verdade, não é um túnel. Esse tipo de coisa, né? Tanto que o livro coloca que se locomover, andar, né, por Metrópolis é quase igual, ou seria igual, a praticar um ritual. Aquela coisa de, eu tenho que dar tantos passos para cá, depois voltar, depois seguir adiante, ou tantos passos para cá, desenhar um símbolo no local para eu poder continuar avançando. Eles chegam a dar exemplos de, por exemplo, você andar sempre com um giz e você riscar uma porta num determinado ponto de um determinado muro e esse risco se transformar de fato numa passagem. Então é esse tipo de coisa. Não é simplesmente sair andando na direção X, quer dizer que você vai chegar na direção X. Não, é uma coisa muito mais complicada, muito mais intrincada, conseguir se locomover com uma certa precisão em Metrópolis. Outra coisa de aspecto mais geral que o livro deixa claro aqui é que existem sempre, constantemente, fenômenos curiosos acontecendo lá.
Tipo, a luz não se comporta da mesma maneira como a gente conhece, né? O som, as sombras, até a gravidade funciona de maneira diferente lá ou em determinados pontos da cidade. Então, só isso acho que já é suficiente para dar um nó na cabeça de qualquer humano, né? Que por acaso vá parar lá em Metrópolis de alguma forma. E só lembrando aqui, Metrópolis é uma cidade repleta de portais. Então, para você chegar até lá, não existe um caminho. Eu tenho que seguir a partir do nosso mundo, por exemplo. Eu tenho que ir para tal lugar, seguir tal caminho que eu vou chegar em Metrópolis. Não. Geralmente se chega lá através de algum portal. E existem diversos portais permanentes ou não, né, espalhados ao redor de Elysium e de outros planos também, que podem levar alguém conscientemente ou inconscientemente para Metrópolis. Aqui, olha só, vou mostrar para vocês rapidinho só uma ilustração que tem um vislumbre, né, de Metrópolis, só para vocês terem uma ideia de como o livro, né, visualiza ou descreve essa cidade. Daí por diante, o capítulo ele vai abordando alguns pontos específicos, né, alguns pontos de interesse dentro de Metrópolis. O primeiro que ele aborda é a chamada Cidade das Máquinas. O que é isso? Na verdade, não é um ponto específico, porque ele descreve essa Cidade das Máquinas como cobrindo a maior parte de Metrópolis. E são, como o próprio nome vai indicar, né, caracterizados por turbina, pistão, engrenagem, qualquer tipo de tecnologia nova ou velha misturada ali de alguma forma. Inclusive, o livro coloca a possibilidade de personagens que estejam ali encontrar qualquer tipo de tecnologia nessa Cidade das Máquinas. Não que isso seja fácil, mas a possibilidade sempre existe. E aí você pode estar se perguntando, mas para que serve todo esse maquinário? Qual é o objetivo disso tudo? Resposta simples, ninguém sabe. Por quê? Porque isso foi esquecido, né, ao longo do tempo. Talvez, quando a humanidade habitasse aí em Metrópolis e tivesse, né, a sua divindade, esse maquinário provavelmente tinha algum propósito, servia para alguma coisa. Hoje em dia, ninguém sabe. Existe uma teoria que, na verdade, isso não existia antes e que esse maquinário ajuda, de alguma forma, a manter a ilusão, né, a prisão, né, que impede que a humanidade se lembre que um dia foi divina. Qual é a verdade nisso aí? Se é um, se é outro, se não é nenhuma dessas, cabe a você, narrador, junto com o seu grupo, criar aí para o seu cenário. Seguindo adiante, e só para citar rapidinho para vocês, o capítulo ele vai falar também de alguns outros pontos, tipo a Cidade dos Mortos, que é um grande cemitério, né, com aí, criaturas que habitam lá, esse tipo de coisa. Mas o que é importante de citar aqui? Ele diz que alguns cemitérios famosos, né, no nosso mundo, em Elysium, têm portais para essa parte específica ali de Metrópolis. Então ele cita aquele cemitério francês, né, famoso, qualquer grande cemitério famoso aí que você possa imaginar, pode ter uma passagem para a Cidade dos Mortos, tá? E também os templos. Existem diversos templos de diversas divindades, esquecidas ou não, divindades alienígenas e tal. E assim, toda vez que ele vai citar esses lugares, ele diz que eles ficam em uma das 7.777 colinas. Ou seja, tem espaço de sobra para você inventar o que você bem entender nessa metrópolis, né? Já que tem aí 7.777 pontos de interesse em tese, né? Você pode criar aí o que você achar mais interessante, colocar portais ali, jogar de repente os personagens direto para essas áreas de interesse que você criar. Enfim, é um espaço absurdo para você montar histórias, campanhas, né, da maneira que você e seu grupo acharem mais interessante. Um outro ponto de Metrópolis que é descrito aqui com um pouco mais de informação são as chamadas cidadelas. Olha só, as cidadelas, na verdade, como se fossem são as fortalezas de cada um dos arcontes. Ou seja, uma para cada arconte são 10 cidadelas. Só que assim, atualmente, uma boa parte delas está em ruínas. Tá? Por quê? Elas foram deterioradas, danificadas e tal, por causa daquela guerra interna que teve entre os próprios arcontes, que a gente mencionou, acho que lá no início da série, ou quando a gente falou especificamente dos arcontes, tem esse lance de que eles tiveram um conflito interno ali. Então, por conta disso, as cidadelas estão destruídas, estão em ruínas, mas não estão abandonadas, tá? Elas ainda são habitadas pelos próprios arcontes. Inclusive tem uma teoria que diz que as cidadelas são os arcontes, né, são um aspecto deles, então são prédios vivos, vamos chamar assim, né, de alguma forma, né, e tem os servos que habitam ali e tentam manter as coisas da melhor maneira possível. Nessa brincadeira, 4 arcontes dessa guerra interna, né, 4 arcontes foram destruídos, né? Então as cidadelas desses 4 arcontes estão abandonadas, estão desabitadas, mas os prédios ainda estão lá, ruindo aos poucos, né, cedendo cada vez mais à decadência que permeia Metrópolis inteira. Outro ponto interessante e diretamente ligado a essa questão das cidadelas é o abismo. O abismo é um buraco
onde ficava a cidadela do Demiurgo, quando o Demiurgo comandava ali o negócio todo, ali habitava tudo aquilo ali. E, na verdade, ela fica no centro, ou seja, a cidadela do Demiurgo no centro e as 10 fortalezas, né, dos arcontes em volta. Então, hoje em dia, só tem um buraco ali rodeado pelas tais cidadelas. E aí, alguns, né, acham que quem procura o Demiurgo pode encontrar ali algum vestígio do paradeiro dele, mas é tipo assim, é um buraco sem fundo, é um abismo profundo. Dizem até que Astarote, o irmão do Demiurgo, adentrou aí nesse buraco buscando, né, informações sobre o paradeiro do Demiurgo, mas o fato é que quem entra não sai. E as cidadelas que estão em volta ali, aos poucos vão desmoronando e os pedaços vão caindo, sendo engolidos ali por esse abismo. Avançando aqui no capítulo, deixa eu mostrar para vocês também só uma ilustração, né? Aqui a gente teria em tese uma cidadela e aqui o abismo, né? Então só para vocês terem uma representação, uma visualização, né, desse ponto aí de Metrópolis, né? As ilustrações do Cult são sempre bem bacanas, bem evocativas, né? Então ajudam a gente a começar a compreender um pouco mais do cenário e criar, né, em cima. Daí pra frente, a gente vai entrar naquele aspecto mais pragmático do capítulo, dando informações sobre cenário, sobre o jogo. Aqui, especificamente no capítulo de Metrópolis, a gente vai ter, olha, as maravilhas de Metrópolis. Algumas cenas, alguns ganchos, algumas coisas que você pode utilizar para descrever para os jogadores conforme eles vão avançando ali nesse cenário. Ou seja, pequenas cenas mesmo, pequenas coisas para você ir floreando ali a descrição de Metrópolis. Na sequência, também como a gente teve em diversos outros capítulos, olha, aqui mais uma ilustração bacana, deixa eu mostrar aqui primeiro. Os movimentos, ó, movimentos que estão adequados, vamos chamar assim, com o clima, né, de Metrópolis. Ou seja, coisas que podem acontecer lá que o narrador, lembrando sempre, né, esses movimentos são para o narrador quando tiver especificamente naquela parte do cenário. Então, se tiver alguém explorando Metrópolis, tem aqui alguns movimentos que são próprios, que são específicos, para também passar esse gostinho, né, dessa parte do cenário. Teremos aqui, né, alguns cultos também relacionados a Metrópolis. Vou pegar só um aqui para exemplificar. Não sei se eu vou falar certo, tá? Flakchatters, uma coisa assim, que tem o objetivo de explorar e compreender Metrópolis. Olha, tá aqui. Se alguém se arriscar a falar a pronúncia correta, enfim. Como eu disse, Metrópolis pode ser acessada através de vários portais. Então tem gente que faz, né, de um objetivo de vida, explorar e conhecer mais essa cidade. Então, por isso tem esse culto organizado ao redor desse objetivo. E finalmente, para a gente ir encaminhando para o final desse vídeo, tem, desse ponto em diante, o mini bestiário aqui do capítulo, tá? Só que aqui no caso de Metrópolis tem bastante gente, tem bastante coisa, bastante criatura. Então, eu acho que é um dos maiores, né, bestiários, como eu estou chamando aqui, né, desses capítulos específicos. Eu vou só dar uma passada geral e ler o iniciozinho de cada uma das descrições para vocês terem uma ideia do tipo de criatura que tem lá. Então a gente vai começar aqui, olha, com os sobreviventes de Metrópolis. Olha aqui, desenho do cara, para vocês terem uma ideia das criaturas. Então olha lá, se liga aí. Quando fomos expulsos de nossos tronos, poucos lamentaram nossa queda. As criaturas olhavam para o Demiurgo com medo, mas quando Deus as ignorou, elas se soltaram de seus grilhões de escravidão. Então dançaram e cantaram na euforia da liberdade. Aparentemente, um novo amanhecer sem tiranos chegara. Desde então, quase todos eles foram exterminados, e sua felicidade foi-se com eles. Ainda se pode encontrar miseráveis remanescentes desses povos vivendo em Metrópolis. Ou seja, pelo que o livro dá a entender aqui, são diversos povos que eram escravizados pela humanidade, por nós, quando éramos divinos. Então, quando a gente perdeu essa divindade, houve um momento de euforia, de alegria, e depois a maioria foi exterminada, mas ainda existem remanescentes desses povos aqui. Então, nessa parte, olha, ele vai descrever aqui vários desses povos, alguns vão ter exemplos aqui com fichas e tal. Então, mais ou menos, os sobreviventes de Metrópolis são essa galera aí, que a gente escravizava, né, a humanidade escravizava, e agora foram meio que largados à própria sorte lá em Metrópolis, mas continuam habitando o local de alguma forma. Além disso, olha só, mas ainda tem mais, olha, são vários mesmo, ó. Por isso que eu estou dizendo, é um dos maiores bestiários que a gente tem nesses capítulos. E tem diversos tipos de criatura. Olha aqui, deixa eu mostrar essa ilustração que é bacana, para ir dando o clima, né, de Metrópolis. O outro tipo, né, que a gente tem são as bestas selvagens. Aqui, como o próprio nome diz, são animais, né, sem raciocínio, sem consciência. Mas olha só. As ruínas, as ruas e os edifícios enormes de Metrópolis tornaram-se lar de criaturas ferozes e predadores, sedentos de sangue, abominações grotescas ou experimentos libertos antes ou depois da queda. Alguns deles vivem na fronteira, passando o tempo e, vez por outra, deslizando por ela para encontrar presas no Elísio. Ou seja, alguns desses aqui até conseguem acessar o Elísio. E aí ele vai, né, descrever quais são essas bestas, tal, descrições bem simples. Aqui não temos ficha, tá? Mas só para a gente ter uma ideia do que pode acontecer lá. E temos também pessoas, né, em Metrópolis.
também existem pessoas vivendo na Cidade Eterna, que se extraviaram para Metrópolis em algum momento e nunca encontraram o caminho de volta. Muitas foram transformadas em bestas ou estranhas aberrações, enquanto outras vivem em pequenos enclaves com culturas alienígenas. Ou seja, essa galera que vai explorar Metrópolis, alguns, claro, não conseguem voltar e acabam formando outras comunidades e às vezes perdendo completamente as características humanas. Então, para vocês terem uma ideia do caldo que existe lá em Metrópolis. E por fim, a última grande categoria de habitantes de Metrópolis que a gente tem são os anjos. Olha só, deixa eu ler esse trechinho para vocês aqui. Os anjos foram criados pelo Demiurgo. Eles faziam parte dos 10 coros angelicais subordinados a cada um dos arcontes. Esses seres guardavam o Demiurgo e celebravam sua grandeza, como proclamadores, sentinelas, carrascos e soldados. Conectados a ele por poderosos laços de sangue, os anjos faziam parte de sua alma, intelecto e arbítrio. Assim, quando o Demiurgo desapareceu, foi como se os próprios anjos fossem destruídos. Muitos anjos pereceram ali mesmo, sucumbindo à maré de tristeza. Outros entregaram-se à loucura. Os sobreviventes tornaram-se fragmentados e confusos. E aqui, para fechar o capítulo, a gente vai ter alguns desses anjos, com uma pequena descrição e vários desenhos bem legais, né, dizendo desses sobreviventes. Salvo engano, são 10 sobreviventes que a gente tem aqui. Tá? Então, olha só. Para a gente fechar aqui, dar uma passada geral pelas ilustrações. E aí, vai ter um pouquinho da descrição deles, né, quais são os aspectos que eles, né, serviam ou servem, enfim. E aí, lendo, com certeza, você vai ter diversas ideias, né, de aventuras para utilizar essas criaturas, mas, claro, né, o nível de perigo é absurdamente alto se você coloca um desses diretamente em contato com os jogadores. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Fechamos mais um capítulo aqui do Cult. Espero que vocês estejam curtindo. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seu comentário pra gente continuar batendo papo, trocando informações. E no mais, a gente se vê na próxima resenha.